Assim como as marés dançam entre começo e fim, aqui navegamos os arcanos como guias da alma. Bem-vindo ao Círculo da Maré Interna. Sejam bem-vindos, navegantes do Círculo da Maré Interna. Eu abro esse espaço com muita humildade e com um desejo imenso apenas de inspirar cada um de vocês nessa jornada pelos 22 arcanos maiores do tarô. A minha intenção aqui é poder compartilhar um pouquinho da minha visão sobre o tarô, daquilo que eu aprendi em relação à simbologia, arquétipos, estrutura, mas muito mais do que isso, a minha intenção nesse espaço é poder criar rodas de conversa, círculos de compartilhamento daquilo que a gente sente, daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente acredita. E é nessa energia, né, de pura gratidão pela chance, pela coragem de vir aqui, né, dividir aquilo que ressoa tanto com a minha alma e com a minha história de vida, que eu possa inspirar cada um de vocês também nesse caminhar. Eu vou compartilhar os slides da aula e eu vou, obviamente, enviar esses slides para os alunos, para que vocês tenham isso como material de apoio para semanas de imersão e para essa nova maneira de olhar para o tarô. Como a gente pode se conectar com cada um desses arcanos sem querer decorar, sem querer ser o detentor assim do maior conhecimento de cada simbologia, porque veio da cabala ou porque veio do hermetismo. Acho que muito mais do que isso, o tarô ele conversa no silêncio de cada imagem, porque no fundo, cada uma das imagens contidas nessas arcas de segredo, elas têm o poder de nos fazer sentir emoções que estavam, de certa forma, distorcidas ou que estavam, sabe, presas. De, da mesma maneira, essa força revela verdades. É muito interessante, e essa é a intenção aqui com vocês hoje, tá bem? Vamos lá. A gente começa num momento de presença, eu peço, né, para cada um de vocês que decidiu estar nessa jornada aqui comigo, desvendando um pouquinho daquilo que a gente precisa sentir, daquilo que a gente precisa soltar, que a gente possa se conectar por apenas alguns segundos e que a gente possa respirar profundamente 3 vezes, com bastante calma, cada um no seu tempo. E soltar toda a preocupação das coisas que têm que ser resolvidas, tudo aquilo que aconteceu no dia de hoje, que te deixou agitado de alguma maneira, também já passou. Nesse instante, o que a gente precisa é apenas presença. Presença para que a gente possa se conectar com essas energias das nossas águas internas. Começando com a força da onda número 1.
que é a onda aonde a gente vai explorar um pouquinho as duas forças polares que estão no começo e no final dessa jornada, que na verdade não começa e nem termina, é um círculo de ciclos infinitos, de situações que a gente vai passar na vida, de memórias, de escolhas incorretas, sabe? Aquelas repetições de ciclos que a gente repara que muitas vezes a gente parece que está seguindo um padrão. E a onda um, ela vem chamando a força da carta do arcano, o louco e o mundo. A carta o louco, ela é considerada a carta zero no baralho. Ela não tem número em alguns baralhos, mas na escola inglesa, que é a que eu quero começar a ensinar vocês a entenderem mais sobre essa simbologia, né, em cada um dos detalhes contidos na imagem de cada uma das cartas, o louco não tem número, ele é a carta sem número. Mas a gente diz que é a carta zero, que ele é o começo e o final de uma jornada, de certa forma. E a carta que contrapõe essa força do louco é a carta do arcano O Mundo, que é o arcano 21, o final do baralho. Para quem assistiu aquela aula gratuita, eu falei bastante sobre o poder da carta O Mundo nesse momento de reconhecimento do tarô, né? De estar ali pela primeira vez sentando com um baralho, distribuindo todas as cartas de maneira aleatória, ou talvez até de forma organizada, mas sem olhar no livrinho o que que essa carta quer dizer, sem copiar, né, no Google ou no chat GPT. Acho que a maneira mais respeitosa de se conectar com as cartas é que a gente tenha esse momento de eu respeito o que está sendo transmitido para mim naquela imagem, sabe? Uma simbologia muito poderosa. E aí, o que a gente pode falar sobre essa dualidade entre o louco e o mundo é que no vazio do louco, aonde não existe nada ainda, só uma ideia talvez que está ali rondando a nossa cabeça, e na plenitude que o mundo traz consigo, porque é o final de uma jornada, é o final de um ciclo, é a realização de um sonho, a existência ela vai encontrando um equilíbrio, porque a gente percebe que o primeiro passo tem que ser dado. Eu, por exemplo, hoje dei o meu primeiro passo e eu me sinto muito honrada de estar aqui, em presença. Num dia de portal ainda, hein? Eu tô gravando essa aula no dia 9 do mês 9 de um ano 9. E mais para frente eu vou contar coisas sobre numerologia também para vocês, mas o meu número da sorte, assim, por dizer, é o número 9. É aquele que traz a força do altruísmo, dessa vontade de compartilhar aquilo que eu aprendi com vocês. É sobre isso, né? A gente querer compartilhar para inspirar uns aos outros. E aí a gente encontra um equilíbrio entre aquilo que estava só no campo da ideia e aquilo que foi completado, aquilo que foi realizado. Essa é a carta do louco no baralho do Waite Smith, que é a escola inglesa que eu quero trazer para vocês. Ele tem uma simbologia muito interessante, assim, quando a gente estuda arquétipos. E eu acho que é importante trazer isso, assim, como uma base de alicerce para a gente entender um pouquinho o que que tem por detrás dessa ideia de uma força chamada o louco. Esse arcano zero, a gente já começa falando isso, que o zero, ele fala de um vazio. Quando você tem nada, você tem zero de alguma coisa.
E esse vazio, na verdade, ele é toda a possibilidade que a gente tem para criar alguma coisa. Se você pensa, eu não tenho nada na minha geladeira, você vai ter que ter esse movimento de pensar o que que você vai querer colocar lá dentro. E para colocar uma comida dentro da geladeira, talvez você tenha que fazer outros movimentos, né? Trabalhar, ganhar o dinheiro, falando aí dessa nossa realidade. E o vazio, ele não é a ausência, ele fala muito mais desse campo fértil, dessas ideias que a gente vai ter que buscar dentro de nós mesmos, de para onde eu quero ir, o que que eu quero fazer, o que que eu quero comer. Então começa aí, toda a jornada começa nesse movimento aonde eu não tenho mais nada. E agora? O que que eu vou fazer daqui para frente? Depois a gente vê que do lado direito, né, pulando assim na perna do louco, tem a imagem de um cachorro branco. E o arquétipo do cachorro branco, ele representa o instinto, ele representa a lealdade, ele representa também aquela coisa de da gente escutar, sabe, aquela voz benevolente, cuidando, falando, não, vai por aqui, talvez esse caminho vai ser melhor, mesmo que seja mais longo, sabe? Uma inspiração meio que a gente sente, sabe? Em presença, mesmo que não tem ninguém ali. E é, na verdade, também essa sensação de liberdade, né? O cachorro, ele é livre para dormir o dia inteiro ou para ficar correndo o dia inteiro. E aí ele tá ali para inspirar essa nossa necessidade de ir agora. O que que eu vou fazer? De nos inspirar, né? A ter a vontade de criar esse movimento. O sol que está ali no topo, mesmo que ele está, né, branco, mas ele traz a simbologia que o sol nos traz, né, desse calor, da vida, da vontade de querer levantar e sair da cama e fazer acontecer nossos sonhos, né? Quando tá calor, a gente quer se divertir, a gente quer fazer bagunça, a gente quer ser a nossa melhor versão, né? E o inverno, na verdade, ele pede que a gente se recolha, que a gente, né, tente de alguma maneira, assim, nos resguardar energeticamente, porque o frio ele pede por esse recolhimento, né? Essa é a simbologia do pensando no verão e no inverno. E o sol, nesse momento, ele fala que é uma a vontade de sair por aí desbravando o mundo é algo que nos deixa empolgados, né? Como o sol nos traz essa excitação. E a ideia é isso. Também a gente fala sobre aí um chamado, né, para a gente seguir por caminho sem se sentir acuado, porque na noite escura a gente tem um pouco de medo, né, mas quando o sol tá raiando, ó, quando o sol tá brilhando, a gente não tem medo de sair, de explorar. Agora, a gente tem mais alguns símbolos, né? Que a gente pode falar sobre a trouxa do louco também, que fala sobre aquilo que é invisível. O que que é que você leva com você quando você decide encarar uma jornada nova? Às vezes você não vai levar os bens materiais, às vezes você vai levar só aquilo que você aprendeu, sabe? Seus valores morais, a sua compaixão, a sua sensibilidade, a sua lealdade. O que a gente leva na nossa trouxinha é aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente escutou dos nossos ancestrais, daquilo que a gente carrega dentro de nós, como essência de quem a gente é. Mesmo que para muitos a gente pareça louco, aqui dentro, no fundo, a gente sabe de onde que tudo isso vem, dessas inspirações, né, que a gente tem, da onde elas estão vindo, e tudo isso de uma maneira gentil, né, que a gente se trate com essa gentileza. Aí a gente tem também algumas montanhas que estão ali cheia de neve, né, que fala sobre desafios, porque quando a gente está saindo numa jornada que é desconhecida, você não sabe o que vai acontecer. Se você vai encontrar pessoas que vão te apoiar, se vai ser, vamos pensar numa mudança de casa, se a vizinhança vai ser uma vizinhança que te acolhe, é, se você vai ter facilidade de se locomover para ir para o trabalho, é pensar em tudo que está acontecendo ali, né, nos desafios que estão
nos nossos, aos nossos arredores, assim, tipo, é como se a gente tivesse que encarar esse desconhecido, é sobre isso. A gente vai e fala, eu vou tentar. Se der errado, é isso. O máximo que vai acontecer é eu precisar me refazer de alguma forma, né? Espero que essa parte da simbologia tenha ajudado um pouco vocês a entenderem um pouquinho assim do alicerce, do que é o significado, né, do arcano o louco. E aí eu sempre falo que toda energia, ela sempre tem a polaridade, né? Ela tem sempre o lado positivo e o lado negativo. Mas eu não gosto de usar essas palavras, então a gente vai falar sobre as marés. Uma maré mais baixa e uma maré alta, né? Para seguir o fluxo aí da nossa própria maré interna. Então, quando a gente pensa em maré baixa relacionado ao arcano do mundo, a gente fala sobre imprudência, a gente fala sobre atitudes que são impensadas, a gente fala sobre a fuga da realidade, de querer viver em sonhos e nunca conseguir criar algo estável na vida, de estar sempre, sabe, saindo por aventuras. Fala de uma certa ingenuidade, onde a gente acredita que esses sonhos, né, gigantescos e lindos podem ser realizados, mas às vezes a gente fica nesse sonho que está tão distante e aquilo que já está ao nosso alcance a gente não realiza. Por muito tempo, eu sinto que eu poderia já ter distribuído, compartilhado muito do que eu havia aprendido e eu ainda não estava preparada, porque talvez tinha essa, né, questão de fuga, de ingenuidade, não digo, mas uma dispersão também, sabe? De querer sempre querer saber mais. Às vezes a gente não se contenta com aquilo que a gente já aprendeu e confiar, sabe? E uma certa irresponsabilidade também, porque vai fazendo movimentos impensados e se coloca em risco de certa forma. Então, a maré baixa do louco é quando a gente está se conectando muito mais com essas energias. E aí, como um exemplo, a gente pode pensar assim que a sombra, né, do louco fala de alguém que se lança em decisões impulsivas sem pensar nas consequências, poderia ser isso, ou um adolescente que foge das responsabilidades dele pensando só na liberdade, que, por exemplo, eu vou fazer bullying, eu não vou pensar nas consequências de atitudes porque eu quero ser o bonzão. Falando mais, né, nesse campo aí de evolução humana, quando a gente ainda está se descobrindo. Ou, por exemplo, a gente pedir as contas num momento de ímpeto e depois se arrepender, ou viver, né, se conectando com vícios e não conseguir sair disso, desperdiçar nosso tempo, nossa energia, que poderia estar sendo compartilhada em coisas que a gente realmente gosta e tem talento, porque a gente fica preso em coisas que são, que nos deixam acomodados, sabe? Que são confortáveis de certa forma e não geram aquele desafio interno. Então, a gente, usando a energia densa do louco, é mais ou menos por aí. Agora, quando a gente vai falar sobre a maré alta do louco, a gente fala de liberdade, a gente fala de coragem, de querer fazer o impensado, conhecer lugares novos, comer coisas diferentes. Tem essa inocência, mas uma inocência que não é negativa no sentido de eu deixo as pessoas me passarem para trás, mas tem uma inocência de ver as coisas com leveza mesmo, sabe? De não levar tudo tão a ferro e a fogo. Ai, se a pessoa fez uma coisa, a gente acha que é com a gente. Não. Talvez ela só tá de mau humor hoje, por isso que ela acabou me destratando, sei lá. Sempre pensar, né, em alguma outra razão e não sempre tomar para si. Fala sobre uma expansão de vida, porque a gente vai querer explorar novos mundos, explorar novos conhecimentos como esse, explorar tudo aquilo que faz a nossa alma vibrar. E fala sobre confiança, porque para a gente fazer algo que a gente ama e que talvez não seja considerado algo normal, aí a gente acaba deixando de se sentir tão confiante quando vai falar sobre o assunto. A gente tem que falar, eu gosto de tarô mesmo, né? Se o assunto for esse.
porque ainda existe muito preconceito, né, sobre a conexão com essa, eu diria que é um estudo da alma, mas as pessoas usam isso de um jeito muito pejorativo ainda. Mas a gente vai mudar essa ideia, porque o tarô é muito mais terapêutico do que divinatório, na minha opinião, né? Eu não estou aqui para ensinar ninguém a prever futuro. A ideia aqui é a gente se conectar com os arcanos para que a gente possa se conhecer melhor. E aí, agora a gente movimenta. Vamos para o lado bom do louco, a maré alta dele. Quando a gente fala da luz, seria um viajante mochileiro que vai partir pelo mundo e aí vai descobrir muitas coisas, pessoas diferentes. A gente pode falar também de um exemplo de uma criança que confia e que brinca com coisas novas, que explora o mundo sem o julgamento de, ai, tá brincando nessa poça de água suja, sai daí, menino, sabe? Leveza, de novo, né? E um artista, o louco é muito considerado com o arquétipo do artista, porque eles vão fazer aquilo que eles acharem que é arte. E a gente tem que ter uma mente aberta para aceitar aquilo e apreciar a beleza da arte de cada um, né? Ele não pode se prender em regras, porque senão ele não está fazendo arte. É muito interessante. Quando a gente movimenta aí agora a força para o lado oposto, a gente dá de cara com o mundo, que é aquela força, aquela potência, já é o final de uma jornada. Então a gente está falando hoje do começo e do fim dessa belíssima dança entre movimentos da vida, porque é sobre isso. O tarot está nos ensinando a olhar para a nossa própria vida. E aí, nessa carta, além, né, daquilo que eu já tinha explicado para vocês, da maneira que a gente pode entender a estrutura do baralho, a gente pode ver as simbologias também, como a guirlanda, né, que é esse símbolo oval ao entorno desse anjo, desse ser humano que está ali no centro, fala sobre o círculo da vida, né? A gente nascer, a gente evoluir, a gente decair e a gente morrer. E fala sobre a plenitude desse ciclo. Se a gente olha para a natureza, a gente percebe que todo outono as folhas vão cair, no inverno elas vão morrer, e elas vão guardar os recursos delas ali só no tronco para que elas possam novamente florir. É a mesma árvore? É a mesma árvore, mas talvez as folhas não vão ser as mesmas, elas vão encontrar novos caminhos. É meio que isso. A figura dançante no meio, ela representa um momento de celebração, de liberdade, de integração com tudo aquilo que a gente viveu. Quando a gente fala dos quatro elementos, a gente novamente volta para os quatro aspectos que eu havia explicado. A gente vai falar com essa energia emocional, com a nossa mente, a gente vai falar com aquilo que a gente acredita, com a nossa motivação, e a gente vai falar também com a nossa capacidade de materializar os nossos sonhos, né? De prosperar, de criar coisas. Não ficar só com ideias na cabeça, mas ir lá e fazer acontecer. Esses quatro seres, eles também representam esse quaternário simbólico que a gente tem, como a gente pode falar das quatro evangelistas, dos quatro elementos, as quatro direções cardeais. A gente fala sobre as quatro estações também, né? Existem muitas é, divisões aí na nossa realidade que traz essa simbologia do quatro, dessa estrutura, né? Os bastões que essa figura dançante segura, eles falam sobre o equilíbrio do poder de criar e daquilo que a gente está movimentando. Então, a gente tem que criar e a gente tem que fazer isso girar no mundo. A gente não pode só criar e largar a criação, né? A gente tem que compartilhar com as pessoas, a gente tem que fazer aquilo ser um instrumento de evolução, não só para a gente, né? Mas para quem quiser também participar desse movimento de ascensão. A posição central fala sobre o uno, fala sobre essa nossa individualidade, que por mais que a gente tenha tanta coisa acontecendo fora, tantos estímulos, né?
buscando pela nossa atenção, principalmente, a força está aqui. A força sempre vai estar aqui. Por isso que essa figura dançante representa os arcanos maiores na carta O Mundo, né? Os quatro aspectos que a gente já viu anteriormente falam dos quatro naipes, né? Copas, espadas, paus e ouros. Ainda para desenvolver um pouco mais, quando a gente vê a figura ali dançante nua, fala sobre essa pureza, sobre essa ingenuidade num sentido do que a gente quer ser puro de alma, de essência. É a grande pergunta da vida, né? O que que eu vim fazer aqui? Porque no fundo, o que o coleguinha do lado está fazendo não é da minha responsabilidade, não vai me ajudar na minha evolução. O certo seria a gente olhar para dentro e entender o que é que me faz sentir completamente extasiada de alegria, que me faz sentir leve, que me faz sentir inspirada. É sobre isso, a gente se olhar nessa essência, né? Então, essa pureza é a gente saber o que que faz sentido pra gente, mesmo que a gente se inspire nas pessoas à nossa volta, ainda assim é voltar para dentro e falar, mas isso faz sentido no meu coração? O véu lilás fala dessa conexão com a espiritualidade. A cor roxa, ela é conectada, né, com o nosso chakra coronário e fala sobre a transmutação, sobre esse momento de nos conectar com essa força divina, né, proteção espiritual mesmo, tá envolvendo aí um momento de pura plenitude, onde a gente já adquiriu sabedoria suficiente para ir para o próximo nível, que não acaba, lembra? O ciclo não acaba. A guirlanda verde fala do ciclo natural da vida, como eu havia dado o exemplo da natureza, né? Fala sobre a nossa integração. A cada movimento que a gente encerra, a gente aprende um pouco mais e a gente vai, talvez, repetir os mesmos erros, mas de um jeito diferente, de alguma maneira. Essa é a ideia, né? E a cor azul, ela lembra muito sobre esse manto das emoções que está sustentando a nossa história no fim. É tudo sobre como a gente se sente nas nossas relações com pessoas, com o mundo, com o dinheiro, com o nosso corpo, e a gente conseguir fluir com essas águas internas. A maré baixa do mundo vai falar sobre estagnação, a mania de querer ficar ali, naquilo que a gente conhece, naquilo que é confortável. Fala sobre um apego também, quando nesse ciclo de evolução tudo foi tão bom que a gente não quer que ele acabe. Mas a história é essa. A gente precisa, às vezes, ter que se forçar a ficar desconfortável com desafios, trabalho novo, mudar de país, aprender uma língua nova, se colocar em movimentos que nos façam crescer. Eles vão incomodar, mas eles nos vão inspirar, né? Olha para trás e fala: caramba, olha o que que eu consegui fazer. Ter orgulho de si mesmo. Fala sobre a ilusão de completude, porque é como se a gente pensasse que assim, ai, eu tenho essa viagem marcada, quando eu chegar lá, tudo vai ser perfeito e aí vai ser o final feliz. Mas quem disse, né? Às vezes dá tudo errado. E aí a gente se frustra e a gente acha que a felicidade completa vai ser quando a gente chegar naquele lugar, quando tiver aquele bem material, aquele peso, aquela aparência, não sei. Qual que é esse desejo de se sentir completo que você está criando para si, né? É uma ilusão, porque a gente talvez nunca se sinta completo. A gente pode ter coisas materiais, a gente pode se cuidar de uma forma e ainda assim estar insatisfeito. Então, no fim, é se perguntar: o que me completa fora, mas e o que me completa dentro também, para trazer esse alicerce. Fala sobre a resistência a novos ciclos, que eu falei, a gente não quer mudar, tá gostoso desse jeito, deixa eu continuar assim, fazendo aquela mesma rotininha, porque a gente tem medo de se, a gente tem medo de fracassar, acho que é isso.
na maior parte do tempo, mas tem medo de passar vergonha, de falar bobagem, de não se sentir tão profissional. E o que a gente tem que ser é só a gente mesmo, no fim. Fala sobre um vazio, porque quando a gente completa um ciclo, a gente tem que dizer tchau para abrir espaço para o novo. Não tem como a gente querer tomar, se eu tenho um copo cheio de água, mas agora eu quero tomar um suco e eu só tenho esse copo, eu vou ter que esvaziar ele. E aí eu vou esvaziar ele como? Ou eu jogo ele na pia ou eu bebo. E a sensação de eu vou ter que dar tchau, eu tenho que abrir espaço, o vazio ele é necessário. Mas aí a gente ficar preso nesse vazio, sabe? Como se eu nunca tenho, nunca vou conseguir ter aquilo que eu sonhei, ou minha vida é sempre esse, tá sempre incompleta, como se fosse assim. Os exemplos dessa energia é a gente pensar na sombra do mundo, falando dessa sensação de vazio, quando a gente já alcançou um objetivo e ainda assim não tá bom, porque daqui 3 dias a gente já quer mais. Se é um celular novo, a gente quer o mais atual. Se é uma casa de um quarto, a gente quer agora com dois. Se é um carro usado de 5 anos, agora a gente quer um zero. Nossa, não acaba, né? E da onde que vem essa insatisfação? Alguém que não quer sair de um ciclo que já foi concluído porque tem medo de recomeçar, por exemplo, né? Pensar em relacionamentos tóxicos. Muitas mulheres passam por isso, né? Infelizmente. De estar ali presa numa situação porque tem medo, medo de agora eu vou ter que lidar com tudo isso sozinha, e os filhos, e as contas, será que eu dou conta, né? Essa sensação de vulnerabilidade, né? E a ilusão de que a completude está fora, num status ou num reconhecimento social. A gente vê muitos artistas, né? Pessoas milionárias que estão lá cheia daquilo que elas sonharam a vida inteira e ainda assim não estão felizes, ainda assim não estão completas. Então, chegar lá no topo? Será que é isso que a gente está querendo? Ou é como a gente vai fazer essa caminhada? O que vier é consequência no fim, né? A maré alta do mundo fala sobre a plenitude, essa satisfação plena de que a gente conseguiu não chegar lá, mas estar presente nessa caminhada, dia a dia, sentir a dor, sentir o amor, dar risada, chorar e apreciar cada um desses movimentos, honrar cada um desses movimentos. É a realização de sonhos, é a realização de que você tem esse poder de cuidar daquilo que está doendo, de perdoar aquilo que ainda dói. A gente nunca vai conseguir fazer mudanças naquilo que está acontecendo fora. No fundo, a única mudança que a gente faz é dentro de nós mesmos, né? Fala sobre a integração, a unidade, a gente voltar para esse centro, é voltar para essa presença. E aí a gente vai fazer o quê? Celebrar, não tem como, né? Acabou o ciclo, vamos lá, para a próxima. Nesse movimento, a gente pode pensar na luz do mundo, né? Uma formatura, a gente lá terminou, depois de anos e anos estudando, vamos para o baile, vamos dançar, vamos celebrar que agora você é a carreira que você sonhou. E aí, você já está feliz assim? Ou agora você tem que ter algo a mais? Mas a ideia aqui no positivo do mundo é pensar isso, é a celebração, o momento de, né, apreciar a sua conquista. É uma pessoa que se sente em paz depois de integrar também tudo que já viveu. Então, penso nos idosos, ou nem tanto só, né, quem já viveu muita coisa e olha para trás e fala: Uau, que história linda! Foi dolorosa, mas, né, eu pude inspirar algumas pessoas no caminho. A dança coletiva, que todos os corpos vão se harmonizando, porque a gente pensa o quê? Na coletividade, é quando todo mundo já ouviu um pouco da história um do outro e a gente se respeita. E a gente não mais aponta o dedo e fala, ah, mas você é isso, ah, mas você é aquilo. Não tem separação. A gente está no mesmo barco, navegando nesse oceano de movimentos internos intensos.
Rituais da onda. E aí, para inspirar vocês nesse começo de jornada, onde eu gostaria de sugerir, né, para que vocês se conectem com esses dois arcanos, pelo menos pelos próximos dias, e que vocês tenham esse momento como um ritual, né? Eu vou trazer a sugestão de três movimentos, começando pela vibração sonora, onde eu vou sugerir uma música para cada arcano. E eu tenho uma playlist já criada no Spotify, se vocês quiserem, eu compartilho com vocês. E a gente vai fazer o quê? Vai se conectar com a energia dessa música. Ah, Camila, mas como assim uma música do Arcano? Eu recebi essa playlist de um jeito muito inspirador. Não consigo explicar como, mas as músicas vieram de uma maneira muito rápida e eu só criei a playlist. Então eu espero que de alguma maneira essas canções possam te inspirar também. A vibração sonora, ela fala que a música nos coloca em ressonância com cada arcano. Por quê? É, o louco, ele vai vibrar nesse salto de reverência, né? Ele é essa energia de movimento. E o mundo fala sobre a nossa paciência. O som, ele consegue fazer o quê? Ele abre portais que a nossa mente às vezes não consegue, porque tem a vibração, né? A gente sente uma emoção. A sugestão da erva, que é essa essência verde, é a gente estimular a nossa memória, estimular a clareza e trazer essa energia vital, sentindo o aroma das ervas. Pensar que eu vou passar, né? Já tá falando aqui que o alecrim é a energia do louco e a camomila e a manjerona é a energia do mundo. Mas fala assim, o alecrim, ele ajuda a despertar a coragem dentro da gente e a gente acaba sendo esse louco, né? Começando uma jornada, estamos aqui, começando mais uma. E ele ajuda a trazer clareza também para esse salto, com um certo frescor, né? Aquela sensação de estar perto ali da natureza. A infusão é um chazinho, a gente preparar um chá essa semana e se conectar com a força desses dois arcanos. Ele vai ensinar a gente a começar e a terminar nesse processo de contemplação, né? Onde a gente vai tomar o chá, talvez olhando ali para aquelas duas imagens e sentir o que elas estão conversando, né? Com o coração de cada um de vocês. Aí a gente vai olhar para a força do louco primeiro, aonde eu falo. A vibração sonora é a música do Raul Seixas, chamada Maluco Beleza. Não sei se todos vocês conhecem, acredito que muitos, né? Mas se não, a sugestão é escutem essa música e coloquem a letra para que vocês prestem atenção em cada uma das palavras e sinta como isso ressoa. Sugiro que talvez vocês deixem a letra da música e o arcano louco e que vocês possam ir sentindo o movimento. E depois me mandem, né, comentários. Quero saber o que que vocês sentiram nesse movimento de conexão. E a essência verde do louco é a erva doce, é o alecrim, a erva doce. Eu tô querendo é tomar um chá de erva doce. É o alecrim que traz essa vitalidade, né, esse frescor, como a gente havia falado, para começar uma jornada nova, né? Se você fizer um banho com o alecrim, você vai sentir essa força, a presença dele, né? Muito marcante. Os rituais do mundo, a gente fala sobre a vibração sonora com a música do Lenine, Paciência. Então eu peço para que vocês, da mesma maneira, se conectem com a música, com o som da canção, com cada palavra, tomando chazinho ou sentindo o cheiro de um óleo essencial que tenha manjerona, aqui, né, no caso do mundo, e talvez um banho, né, com ervas, mas que você possa pingar uma gotinha de óleo de manjerona, ou talvez até misturar as duas. A gente pode fazer a dança que a gente sentir no coração. A ideia, né, do chazinho é a gente fazer essa infusão combinando o alecrim e a camomila, que a camomila também representa essa
beleza no conclusão, né, de um ciclo que o mundo representa. O alecrim, ele desperta a coragem e a camomila embala o nosso retorno, né, para o útero, o retorno para a nossa conexão com a criança interna. E essa infusão, ela ajuda a fazer com que o salto e o repouso se encontrem no mesmo ambiente, onde a gente vai se conectar aí com os dois aromas, fazendo a união desses dois arcanos também na conexão com as ervas. O ritual de conexão que eu sugiro, então, é isso: encontrar um espaço, né, silencioso, onde você esteja confortável, que você possa se sentir bem e presente consigo. Respira, respira profundamente, sente a presença do corpo, sabe? Faz uns 5 minutinhos, talvez, de mindfulness, onde você está presente dentro do seu corpo, e que você tenha ali na sua mesa de estudos a energia do louco e a energia do mundo, lado a lado, uma em cima, outra embaixo, e que você consiga fazer com que sua criatividade traga simbologias, respostas, palavras, sentimentos, emoções. Escuta a música de cada arcano também, com essa mesma presença. Como eu havia comentado, escreva a letra da música, faça sentir a vibração de cada uma dessas palavras no seu coração. Traga a energia, né, dessas ervas para os seus banhos, fazer uma salmoura, talvez, olhinho essencial, às vezes pingar pelo ambiente, para se conectar durante essa semana também com os dois arcanos. E o chá, quando você sentir o chamado de sentar em um momento de contemplação, permitir que esses sabores também estejam ali conversando com o seu corpo. Tudo isso que você tenha um caderninho, um diário, que você possa escrever, que você possa sentir como que cada um desses elementos te ajudou a compreender a força desses arcanos, como que cada uma dessas ondas te tocaram. E aí eu sempre falo, né? Tudo que a gente sentir é válido, porque às vezes a gente sente, olhando para um arcano, a gente sente emoções que não são muito legais, dá um pouco de medo, às vezes dá uma sensação de desconforto, e é isso, respeita, respeita aquilo que tiver surgindo, porque é sobre isso, é sobre a gente permitir esses movimentos, né? É isso, meus amores navegantes. Finalizando esse movimento, a onda um, o louco e o mar e o mundo, falando que entre o salto do louco e a chegada, o louco e o mundo, eles nos lembram que o caminho ele sempre vai ser inteiro, porque no fim você tem que começar um movimento para que ele termine. E a chamada para nossa próxima onda vai ser o quê? A gente vai conversar com o mago e com a força, que revelam esse poder de criar e sustentar aquilo que a gente está querendo realizar no mundo. Então, para deixar vocês com um gostinho, uma pitada aí de curiosidade, que vai ser a onda 2, a gente vai conversar então com a potência do mago e a força gentil da energia do arcano, a força. Gratidão, meus amores. Eu encerro essa onda de amor, de transmissão, de conexão e de inspiração. Deixem aí nos comentários perguntas e a gente vai se falando lá no grupo do WhatsApp para que eu possa responder qualquer pergunta que tenha surgido nesse primeiro movimento. Eu sou muito grata. O círculo se abre, a onda nos chama. É tempo de navegar.